Hoje nós vamos falar sobre autopercepção. Semana passada eu compartilhei no meu Instagram uma foto que a minha filha tinha feito e eu comentei lá o quanto ela estava se sentindo mal por ter ficado de recuperação na escola, quando na verdade eu achava que ela tinha que estar se sentindo super criativa com as coisas que ela produzia. Essa reflexão que eu fiz dizia respeito à autopercepção que a Luísa está formando por conta dessa experiência na escola. É sobre esse assunto que eu queria falar com vocês aqui hoje. A autopercepção é a imagem que você tem de si mesmo, é aquilo que você pensa a seu respeito. Quando a gente fala de autopercepção, a gente está falando de uma soft skill da inteligência emocional. Uma coisa importante da gente diferenciar é a autopercepção da autoestima. A autopercepção, ela é uma capacidade mental de formar pensamentos a respeito de si mesmo e a partir desses pensamentos a gente gera alguns sentimentos. Esses sentimentos é que vão formar a nossa autoestima. A autoestima é a gente gostar da gente mesmo. Então, quando a gente não gosta da gente, é porque a gente tem uma autopercepção ruim a nosso respeito. Então, mudando a nossa autopercepção, a gente consegue, consequentemente, mudar a nossa autoestima. Em todos esses anos de docência, fazendo e aplicando exercícios de autoconhecimento com os meus alunos, eu comecei a perceber que eles, quando iam se definir, eles usavam basicamente 4 categorias. E aí eu queria compartilhar com vocês isso que eu descobri e ver se faz sentido algumas reflexões que eu vou trazer do porquê essas categorias, muitas vezes, elas fazem com que a gente forme uma autopercepção que não é positiva. A autopercepção positiva é aquela que te leva para frente, é aquela que te coloca poder para você enfrentar os desafios, que faz com que você se sinta bem apesar das situações. Então, quando a gente trabalha a nossa autopercepção, a gente precisa trabalhar ela de forma que ela se torne uma autopercepção positiva. Então, vamos lá. A primeira categoria que aparece sempre é a do papel social. Então, quando eu pergunto para a pessoa quem é você, ela diz eu sou mãe, ou eu sou filho, ou eu sou amiga. Qual é a questão do papel social? Primeiro que o papel social ele não diz nada sobre você. Os papéis sociais eles são universais. Milhares de pessoas são mães, milhares de pessoas são pais, todo mundo é filho ou filha. Então o papel social em si, ele não diz nada a seu respeito. Quando você usa um papel social, provavelmente é porque dentro desse papel existem comportamentos e a forma como você se sente exercendo esse papel que faz com que você tenha orgulho. Então você usa o papel para se definir como se o rótulo, do papel social fosse suficiente para dizer várias coisas a seu respeito. O ideal é que você analise cada papel social que você coloca na sua lista de definição e entenda por que você gosta de se definir por esse papel social. O que tem ali naquele papel social que faz com que você se sinta bem e que faz com que você sinta orgulho. A segunda categoria que as pessoas usam é a categoria das ocupações ou cargos. Aí, gente, essa é sofrimento na certa. Eu vou contar aqui para vocês uma história. Eu, por muito tempo, trabalhei numa instituição e tinha um cargo muito importante naquele ambiente. E eu me orgulhava muito desse cargo, Eu era coordenadora dos cursos de comunicação social de uma universidade. Aquilo para mim era um personagem muito importante, eu ser aquilo. Acontece que eu fui demitida e quando eu fui demitida eu automaticamente perdi aquele cargo. Claro que junto com isso veio muito sofrimento. Então aí já está a grande questão do porquê que a gente não pode se definir por um cargo ou uma ocupação. Porque cargos e ocupações são impermanentes. Provavelmente você vai perder. E mesmo que você não perca, mesmo que você exerça, por exemplo, uma profissão uma vida inteira, em algum momento você vai deixar de exercer. Quando a gente se define, a gente se congela num cargo ou numa ocupação, a gente já está ali premeditando um sofrimento. E aí eu lembro que quando eu fui fotografar pela primeira vez numa grande empresa, o porteiro pediu para me identificar. E eu falei, eu sou a Every Leal.
E ele falou, ok, Evelyn Leal da onde? E naquele momento me deu um mini pânico, assim, porque eu não era de lugar nenhum. E por consequência, naquele ambiente eu não era ninguém, né? E aí na hora que me deu esse pânico, me deu também uma luz e eu virei pra ele e falei, eu sou a Evelyn Leal da Evelyn Leal. E ele falou, não, o seu nome eu já entendi, eu quero saber qual empresa. Aí eu falei, eu sou a minha empresa, né? Apesar daquilo ter feito muito bem, me congelar no papel da empreendedora também é ruim, porque uma hora isso também vai passar. A terceira categoria que as pessoas trazem para se definir é a categoria dos sentimentos. Aqui, gente, tem um erro muito sério, porque a gente não é o nosso sentimento, a gente não pode ser um sentimento. Os sentimentos, eles brotam conforme a situação. Quando a gente acha que a gente é 100% um sentimento, né? Quando uma pessoa diz para mim assim, eu sou 100% do tempo ansioso, então eu digo, você não precisa de uma soft skill, você está precisando de ajuda médica e psicológica, porque estar num único estado emocional permanentemente é um desequilíbrio. A gente não é um sentimento único, a gente precisa ter um sentimento conforme a situação e a gente precisa estar livre para poder sentir o que a situação nos traz. Você não é um sentimento. Nunca diga eu sou feliz, eu sou triste, eu sou ansioso, porque tudo isso são sentimentos. E aí a quarta categoria que a gente tem, que as pessoas usam para se definir, é a categoria dos comportamentos. Aqui nos comportamentos a gente pode, enfim, encontrar coisas que podem dizer sobre você. Porque quando você me conta que você tem um determinado comportamento, eu consigo imaginar a forma como você age diante de alguma situação porque você tem aquele comportamento. A autopercepção a respeito de comportamentos, ela é muito positiva. Mas aqui a gente também tem que fazer um filtro bem grande, porque a maior parte dos comportamentos que a gente lista como sendo os que definem a nossa pessoa, são comportamentos que foram ditos para nós, que nós temos. Não necessariamente a gente faz a reflexão de será mesmo que esse é um comportamento que é meu? A gente aceita que as pessoas digam você é assim, você é assado e a gente coloca aquilo dentro da gente. Então, nos comportamentos, eu queria fazer vários questionamentos e reflexões com vocês. A primeira reflexão que eu quero trazer, ela é da Laura Gutman. A Laura, ela é uma terapeuta especialista em maternidade e ela tem um livro que chama O Poder do Discurso Materno. Nesse livro, ela diz que tudo que nós somos foi nomeado pela nossa mãe, entendendo aí como mãe a pessoa que ficou com você na sua primeira infância. O que esta pessoa dizia de você? Provavelmente você ainda carrega muitas definições que esta pessoa fez de você na sua lista atual. O grande problema da gente trazer essas definições que foram feitas pela pessoa que cuidava da gente é que muitas vezes essas definições elas estão congeladas lá no passado. Então, quando a gente vai olhar para os comportamentos que a nossa mãe disse que a gente tinha, é importante a gente avaliar quais desses comportamentos permanecem até hoje. E se eles permanecem, será que eles estão na idade certa? Será que esse comportamento que eu fui taxado naquela época ainda é válido para o dia de hoje? A segunda reflexão na lista de comportamentos que eu quero trazer para vocês é vocês olharem quais dos comportamentos que você lista como sendo seus que foram ditos ou dados porque você estava num determinado ambiente em comparação com outra pessoa. Vamos supor que na sua família o seu irmão era a pessoa que chegava nas festas e conversava com todo mundo, fazia amizade e não tinha nenhum problema em interagir com as pessoas. Você, por outro lado, era uma pessoa mais retraída, não era uma pessoa tão espontânea como ele era. Provavelmente o seu irmão virou o extrovertido e você virou a tímida ou tímido. Tem muita coisa que a gente usa para nos definir que não necessariamente são claros nos comportamentos que a gente tem ou tinha, mas sim porque eles foram criados em comparação a outra pessoa que convivia com você. O terceiro questionamento que eu quero fazer aqui na lista dos comportamentos é você entender que tipo de valoração você está dando para cada comportamento que você tem. As pessoas elas olham para os seus comportamentos e elas colocam e classificam esses comportamentos como ruins. E na verdade, nenhum comportamento é ruim ou bom na sua essência.
Depende do momento em que você tá. Então, por exemplo, eu sou impulsivo. Aí, se você dá uma valoração negativa para isso, toda vez que você tomar uma decisão rapidamente, você vai considerar que aquilo foi errado, que foi ruim. Quando na verdade, dependendo da situação, ser impulsivo vai fazer você aproveitar muitas oportunidades antes de outras pessoas. Depois que você fizer todas essas reflexões a seu respeito e ficar só com aquilo que você acha que faz sentido para você, eu ainda vou pedir que você faça uma última reflexão. Toda vez que a gente se congela num comportamento, a gente também está se aprisionando. Veja, qualquer definição de identidade vai fazer com que a gente assuma um personagem. Personagem é aquele que aparece toda vez que eu acho que eu tenho que agir de acordo com aquilo que eu digo que eu sou. É muito complicado trabalhar isso, porque esse é um verdadeiro desapego do ego, né? As pessoas perguntam para mim assim, tá, Every, mas então o que é que fica? O que fica é a sua lucidez. A lucidez de entender que comportamentos também se adequam às situações. Então eu não posso dizer que o tempo todo eu sou um comportamento. Eu sou um determinado comportamento em determinada situação. Quando eu faço isso, gente, eu dou para o meu ser a liberdade de poder agir conforme o que está acontecendo. E quando a gente age conforme o que está acontecendo, a gente está presente, a gente está prestando atenção, a gente provavelmente está sendo empático. Então é muito importante que a gente nutra uma autopercepção de transitoriedade, uma autopercepção de que a gente pode ser o que a gente quiser na hora que precisar. Nesse vídeo eu gostaria de deixar o exercício. Faça aí a lista daquilo que te define. Coloca no papel tudo aquilo que você acredita que você é e questione cada uma dessas coisas e olhe como cada coisa dessa está te libertando ou está te aprisionando. Dessa forma você vai conseguir trabalhar a sua autopercepção e, por consequência, a sua autoestima. Se você gostou desse conteúdo, segue o meu canal, se inscreve, curte, compartilha, conta para as outras pessoas. Toda quarta-feira eu tô aqui falando de soft skill.